Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais humanas e, sinceramente, mais intensas de todo o livro de Gênesis. É uma história de desespero, de um conflito familiar pesado, mas também de um encontro divino que mudou tudo. Essa é a história de Agar. Para a gente entender o clima, a gente precisa começar por aqui. Pensa só, Abrão e Sarai já estão há 10 anos na Terra Prometida. Uma década inteira ouvindo a promessa de Deus de que teriam uma descendência enorme. Mas nada. Sarai continua sem poder ter filhos. A esperança, claro, já estava virando angústia. É nesse cenário de espera e dúvida que tudo começa. Sarai, se sentindo meio que esquecida por Deus, chega no limite. Ela decide que não dá mais para esperar e resolve tomar as rédeas da situação. Ela bola um plano que, para a época, até fazia sentido culturalmente, mas que ia bagunçar a vida de todo mundo para sempre. Ok, vamos entender o plano. A ideia de Sarai era basicamente usar Agar, sua serva egípcia, como uma espécie de barriga de aluguel. A lógica era simples. Se Agar tivesse um filho de Abrão, esse filho, por lei, seria considerado de Sarai. E o Abrão? O texto é bem direto. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ou seja, ele topou. O plano entra em ação. E como já era de se esperar, um plano que nasce da impaciência humana não costuma dar muito certo, né? O que era para ser a solução vira, na verdade, o estopim de um conflito gigantesco dentro daquela casa. E o ponto de virada é exatamente esse. Na hora em que Agar percebe que está grávida, a dinâmica de poder ali dentro muda completamente. De uma hora para outra, a serva, sem status nenhum, está carregando o herdeiro. E o texto dá a entender que Agar começa a olhar para Sarai com desprezo. A gravidez deu a ela um poder que a sua senhora não tinha. Sarai, claro, explode, ela se sente humilhada. Mas o curioso é para quem ela aponta o dedo. Não é para Agar, é direto para Abrão. Ela joga toda a culpa nele, basicamente dizendo a responsabilidade por essa afronta é sua. E ela ainda invoca Deus como juiz, elevando a briga de família para outro patamar. E a resposta do Abrão, bom, ele basicamente lava as mãos. Ele se afasta do problema e devolve todo o poder para Sarai, falando algo como: olha, a serva é sua, faz aí o que você achar melhor. Com esse aval, Sarai começa a maltratar Agar. E maltratar pesado. O tratamento fica tão ruim, mas tão ruim, que Agar não vê outra saída. Ela chega no seu limite. Grávida e completamente sozinha, ela toma a decisão drástica de fugir. Trocar aquela casa, que era uma prisão, pela incerteza total do deserto. Essa frase, "e ela fugiu de sua face", é muito forte. Tenta imaginar a cena. Agar, grávida, fugindo para um deserto, tentando voltar para o Egito. E é lá, no meio do nada, que ela é encontrada junto a uma fonte de água. Um pequeno sinal de vida no meio de um lugar de morte. É nesse ponto que a história tem uma virada espetacular. O anjo do Senhor aparece, e a primeira coisa que ele faz é chamá-la pelo nome e reconhecer quem ela é, Agar, serva de Sarai. E aí ele faz duas perguntas diretas. De onde você vem e para onde você vai? Ela só sabe responder a primeira parte. O futuro era um grande vazio. E aquela fuga, que era puro desespero, se transforma num encontro divino. E olha que detalhe incrível. Agar, a serva, a estrangeira, a rejeitada, se torna a primeira pessoa em toda a Bíblia a receber um anúncio, uma promessa direta sobre o nascimento de um filho. Só que a primeira instrução do anjo é um choque. Volta. Volta para tua senhora e se submeta a ela. Peraí, como assim? Voltar para a situação de abuso? É uma ordem bem difícil de engolir. Mas ela estava conectada a uma promessa muito maior que viria logo em seguida. E o mais fascinante é que a promessa que vem a seguir é quase a mesma que Deus tinha feito para Abrão. Uma descendência incontável, tão numerosa que não daria para contar. Só que agora essa promessa não é para o patriarca, é para uma serva egípcia fugitiva. É uma inversão de papéis total. E a promessa vem com detalhes. O nome do filho seria Ismael, que significa Deus ouve. Um nome perfeito, né? Porque foi um lembrete de que Deus ouviu o sofrimento dela lá no deserto. Mas o destino dele seria de conflito. Ele seria um homem bravo, ou como algumas traduções dizem, um jumento selvagem. Um espírito livre, indomável, mas sempre em pé de guerra com todo mundo. A resposta da Agar a tudo isso é um dos momentos mais profundos da história. É ela quem dá um nome a Deus. É o Roi, que quer dizer, tu és o Deus que me vê.
Pensa que forte, no momento em que ela se sentia mais invisível e descartada, ela foi vista. É um reconhecimento poderoso do seu próprio valor. E para que esse momento nunca fosse esquecido, o próprio lugar do encontro ganha um nome. O poço vira um tipo de memorial daquele evento e passa a ser chamado de Poço daquele que vive e me vê. Então, Agar obedece. Ela volta. E a história avança para o cumprimento da primeira parte da profecia, o nascimento do menino. Agora tem o filho, e Abrão, que certamente foi informado por ela sobre o encontro no deserto, o chama de Ismael, exatamente como o anjo instruiu. E o texto faz questão de registrar: Abrão tinha 86 anos de idade, só para marcar como o tempo estava passando e a promessa de um filho de Sarai ainda não tinha chegado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Agar não é só um drama familiar, é a história da origem de um povo. O que começou com uma serva aflita que se sentiu vista por Deus num poço no deserto, se desenrolou numa linhagem que daria origem a nações inteiras. A grande questão que fica é: como as promessas e também os conflitos que nasceram nesse momento continuam ecoando no nosso mundo até hoje? É algo para a gente pensar.